Carinhosamente, bom dia aos amigos de todo o Brasil. Com muito prazer, muita alegria e muita emoção, estamos colocando no ar mais um programa Espiritismo via satélite, sempre de Salvador, Bahia, a cidade berço do Espiritismo no Brasil, a terra amor que mostra para este país o que é o verdadeiro e único Espiritismo. Como sempre coloco em todos os programas, não o Espiritismo mesa branca, não o Espiritismo kardecista, porque Espiritismo kardecista não existe, nem mesa branca, nem essas denominações que o povo inventa por aí. O Espiritismo é um só, trazido ao mundo pelos espíritos superiores e apenas codificado pelo extraordinário Allan Kardec. E neste domingo, dia 22 de março, nós temos uma satisfação muito grande de trazer ao nosso programa diretamente do Rio de Janeiro um dos maiores trabalhadores do movimento espírita da cidade maravilhosa. Mas antes de apresentá-lo, vamos fazer uma outra abertura especial, que vamos pedir ao Sérgio Agnello para rodar, criado pelos amigos do Centro Espírita Leon Denis, a beleza de Bento Ribeiro nesse Rio de Janeiro. Serginho, rode a abertura especial do nosso programa de hoje, cujo tema é a Lei do Progresso. Employment.
Essa beleza que vocês acabaram de assistir foi produzida um dia para todo o Brasil, o seu grande presidente, um dos maiores trabalhadores do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, do movimento espírita, Altivo Panfiro. Bom dia, Altivo. Bom dia, Alamar. Deus nos abençoe a todos. Que prazer recebê-lo aqui em Salvador. Pela primeira vez, com essa turma reunida no Rio de Janeiro, lá no Leon Denis, em vários centros espíritas orientados, que surgiram da sua grande experiência, com antenas parabólicas ligadas, instaladas para assistir o nosso programa. Que alegria, Altivo. Nosso muito obrigado a você pelo apoio que você sempre nos dedica. Mas, Altivo, nós vamos falar hoje sobre a lei do progresso. Espiritismo tem a ver com o progresso? Só tem a ver. É uma doutrina toda ela progressista e que convida a gente a progredir. É uma doutrina que chama a gente para a frente. Nós não podemos ficar detidos. A doutrina espírita nos chama sempre para caminhar na direção do mais alto, na direção do melhor, na produção das coisas boas, na elevação, enfim. É uma doutrina totalmente progressista. Nada de apego a conceitos milenares, conceitos antigos, a verdades congeladas, né, Altivo? Absolutamente, nós temos que caminhar. O passado deve servir como experiência. A maior parte das vezes até para não repetirmos erros. E a doutrina espírita, justamente chamando a atenção da gente para o progresso, ela nos concita sempre a descobrir novos meios de progredirmos, trabalharmos sempre. O Leon Denis, nessa entrada, vamos dizer assim, no satélite, na internet, acompanha a visão espírita do progresso, né? Devemos divulgar as coisas por meios modernos. Não apenas na palestra, que é uma coisa excelente, a palestra é das melhores coisas que um centro espírita pode ter. Mas a verdade é que nós temos que caminhar em outras formas de divulgação. E isso é o sinal do progresso, né? Isso é maravilhoso. E você pode formular as suas perguntas dentro do tema A Lei do Progresso. Este programa de hoje faz parte do programa 14º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos, que começou no Rio de Janeiro, neste período de carnaval, tendo à frente o Centro Espírita Leon Denis. O que vem a ser o 14º encontro, Altivo? Os encontros espíritas do Livro dos Espíritos no Leon Denis são feitos nos 3 dias de carnaval, objetivando falar de doutrina espírita nesse período em que a cidade vive um clima festivo, né, de carnaval. Então nós resolvemos, há tantos anos atrás, fazer um trabalho oferecendo aos espíritas um espaço, um nicho para ele trabalhar a sua própria ideia. E fomos escolhendo cada ano, até o próprio plano espiritual é que dá o tema a ser estudado. O plano espiritual se limita a dizer o tema, geralmente baseado no Livro dos Espíritos, que eu encontro do Livro dos Espíritos, e nós todos, à frente, a nossa irmã Elizabeth Opert, com outros companheiros, desenvolvem esse estudo durante todo o ano, e nesses 3 dias nós apresentamos aquele estudo exaustivo, né, que é feito durante o ano todo, apresentamos esse estudo ao público que aí comparece. Quer dizer, o nosso objetivo é de falar de doutrina espírita. Beleza. Vários centros reunidos hoje, o Centro Espírita Leon Denis, a sua experiência, criou novas casas espíritas, grandes casas espíritas no Rio de Janeiro. E hoje nós temos várias antenas parabólicas ligadas. Como é que está isso? Quem está ligado conosco no Rio hoje? Nós temos vários centros espíritas, uns criados pelo próprio Centro Espírita Leon Denis, outros que participam desse encontro, como é a Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré, com o seu grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas. Esse grupo também está reunido num CIEP, no bairro de Botafogo. O centro é no Leblon, mas o CIEP é em Botafogo. Nós temos um outro núcleo no bairro de Campo Grande, que tem o nome de Núcleo Espírita Leon Denis. Temos o Centro Espírita Abigail e outras casas que estão participando desse trabalho.
O estudo é feito em conjunto. Nesse ano de estudos que a nossa irmã Elizabeth coordena, todos esses centros são convidados a participar dos debates para chegarmos a um ponto em comum. Quer dizer que é um trabalho feito por vários centros, só é coordenado por ela e pelo Leon Denis, evidentemente. Beleza. Altivo, mas muita gente no Rio de Janeiro nos assiste, assim como assiste em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, e pessoas que travam contato com a doutrina espírita através desse programa pela primeira vez. E essas pessoas querem saber onde é que fica o Centro Espírita, qual a sua localização, o meio de se chegar lá, uma vez que elas podem, em muitos casos, ser enganadas por casas que se dizem espíritas, que usam indevidamente a denominação espírita, mas na verdade praticam mediunidades sem responsabilidade, sem educação, e termina até fazendo mais mal do que bem. Onde é que fica o Centro Espírita, ali em Bento Ribeiro, o Leon Denis, como as pessoas podem fazer para chegar até lá? Bento Ribeiro é um bairro da Central do Brasil, quer dizer, servida pelos trens da Central do Brasil. E o Centro Espírita fica na Rua Abílio dos Santos, 137. Ele é bem localizado porque, indo de trem, salta-se na estação de Bento Ribeiro e caminha-se uns 5 minutos a pé na direção do Centro Espírita Leon Denis. O centro é conhecido, qualquer pessoa ali no local conhece. E, para facilitar, nós temos um supermercado que fica situado à frente do centro, e o centro fica assim, como se fosse quintal, fundo de quintal com fundo de quintal. E o centro fica numa rua paralela à via principal, a estrada João Vicente. O centro é bem localizado, é fácil de se achar, fica de frente a 2 escolas públicas, que também são bem conhecidas no local, e ali nós estamos trabalhando de segunda a domingo, porque nós trabalhamos... Quanta gente ali, é um negócio impressionante. Né? Nosso trabalho é diário, nós temos reuniões públicas às segundas, quartas e sábados, temos reuniões de estudos às terças, às quintas, às sextas-feiras é um dia dedicado à desobsessão, e o domingo é um dia dedicado também a esses grupos de estudo que, além do Livro dos Espíritos, nós temos outros grupos de estudos. Nós temos o encontro de Leon Denis, que estuda a obra de Leon Denis. Nós temos um encontro que estuda a mediunidade, a obra de Eurípides Barçanufo, Jesus, medicina espiritual, arte, espiritismo, Bezerra de Menezes. Nós temos encontro a editora Leon Denis tem, nós vamos falar sobre isso depois do programa. Mas, Altivo, alguma coisa é muito preocupante. Eu vejo o Rio de uma situação que, na minha opinião, o povo do Rio não merece o que está acontecendo. Já não basta a Telerge, com todo respeito, uma das piores, para mim, teles de comunicação do Brasil, porque para conseguir uma ligação telefônica no Rio de Janeiro é barra pesada, como se diz. É difícil. O problema das enchentes, agora ainda vem a Light, rapaz, com essa falta de luz. Os apagões. Eu nunca vi o Rio passar por tanto problema. O que está acontecendo com o Rio? O povo do Carioca não merece isso. O que é isso, Altivo? Eu acredito que nós estejamos sendo submetidos a uma aprovação coletiva. E essa aprovação está testando a nossa capacidade de resistência, mas a capacidade de escolha de novos dirigentes, ou de dirigentes que sejam capazes de encontrar solução para as nossas soluções, no caso, para os nossos problemas. O espírita está sendo convidado a trabalhar. O espírita está sendo convidado a trabalhar não só pela doutrinação que ele faz das pessoas que vão às suas casas, como também com os seus serviços assistenciais, melhorando a qualidade de vida da população pobre da cidade. O próprio Leon Denis tem um núcleo assistencial chamado Núcleo Beneficente Antônio de Aquino, em que nós atendemos a 700 famílias cadastradas, com vários tipos de atividades, doutrinária, assistencial, médica. Nós temos um grupo enorme de médicos que trabalham gratuitamente. O espírita está sendo convidado a entrar nessa corrente de transformação da nossa cidade. Isso é uma coisa muito interessante, até mesmo nas aulas em torno para as crianças, nós passamos que elas devem colaborar com a cidade, passamos que elas devem colaborar com a população, respeitando a população, respeitando a todos.
E nós, enfim, estamos fazendo a nossa parte. Agora, a cidade está passando por uma prova coletiva há algumas décadas, isso nós não temos dúvida que está passando. E nós vamos lutando, se Deus quiser, a nossa cidade também será uma cidade bonita, voltará a ser a cidade maravilhosa. Olha, recebemos a primeira pergunta de telespectador hoje, vem de Piracicaba, em São Paulo, do Tuca Correia. E ele pergunta para você sobre a ótica espírita, qual a relação entre o cérebro, a mente e o pensamento? Sobre a ótica espírita. O cérebro, nós todos sabemos que é inteiramente ligado às funções físicas. A mente, ela já é o resultado do nosso progresso espiritual. É o resultado de tudo aquilo que você é. Diz que nós devemos ter uma mente sadia para termos um corpo sadio. Então, uma pessoa só pode ter uma mente sadia se ela, no decorrer dos anos, no decorrer das suas existências, ela for colocando forças novas em seu sentimento, ela aprender a viver em paz, a criar paz, a espalhar conhecimento também. E o pensamento é o resultado de tudo isso. O pensamento nada mais é do que o resultado de todo um esforço que o espírito vem fazendo através dos séculos, dos milênios mesmo. Leon Denis estuda esse assunto muito bem. E lá no próprio Centro Espírita Leon Denis, num dos encontros sobre a vida e a obra de Leon Denis, nós estudamos o pensamento. Estudamos o pensamento e até editamos um livro, O Pensamento, que é o resultado de um desses encontros. Então nós temos o cérebro físico com a sua função específica, nós temos a mente como resultado do espírito imortal e temos o pensamento que também é a forma de expressar, é a expressão daquelas conquistas espirituais. E pela internet recebemos aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, do meu querido amigo César Coelho. Existem estudos na área científica que diz que o espírito não retrograda. O que nos pode dar a certeza de que a doutrina da metempsicose não pode ser correta? É do César Coelho de Pelotas. A doutrina da metempsicose não pode ser correta porque faria com que o espírito esquecesse todo o teor das suas existências passadas. Seria uma regressão. Uma vez conquistado, os valores não se perdem. O homem pode enganar a si mesmo e esquecer desses valores momentaneamente. Ele pode, por exemplo, resolver errar, ele pode resolver ceder às tentações, mas ele estará sempre convidado a progredir, porque ele já experimentou o progresso, ele não pode regredir. Ninguém regride se já tem a conquista feita. Como é que nós podemos ter a certeza disso? Pela nossa própria existência. Vejamos nós mesmos quantas vezes nós cometemos erros e que a nossa consciência nos acusa, dizendo, não é possível repetir isso. É a conquista efetuada, é o sentimento já alicerçado. A própria natureza da gente impede que a gente creia na metempsicose. Que beleza. E a turma reunida lá no Rio de Janeiro, lá no Leon Denis, já mandando e-mails para a gente aqui pela internet. O meu abraço, a minha gratidão aos amigos do Rio pelo carinho com que foi recebido lá esta semana, ao Jailton, ao Jajá, comi todas as bananas da casa dele, e foi uma beleza, essa turma toda aí, o Jair, a Kétila e toda a turma do Leon Denis, com muito carinho, nos assistindo hoje. E olha, atenção, turma, firmeza aí, acho que tem mais de 1000 pessoas no Leon Denis lá reunidas. Depois do programa, um prêmio para vocês aí, hein? Um banho na Praia de Ramos, água limpinha, fluidificada, para a turma do Leon Denis hoje. Eles devem tomar banho de água fluidificada para entrar na Praia de Ramos. Depois também, né? Vamos lá, hein? E olha aí, a pergunta vem dos amigos que estão no Leon Denis pela internet. Por que as drogas evoluem tanto mesmo com o progresso? As drogas evoluem justamente junto daqueles cérebros, daqueles espíritos que ainda não aprenderam a lutar por si mesmos. Certamente que um espírito que tenha a sua noção precisa, a noção exata do que pretende atingir,
ele não vai se encaminhar nunca para drogas, porque ele saberá que o progresso dele está vinculado ao esforço que ele faça para evoluir e não para se autodestruir. A droga promove a autodestruição. O ser que deseja caminhar, ele vai descobrir outro meio, ele vai caminhar em outra direção para encontrar os seus objetivos, mas nunca através da droga. A droga, como se costuma dizer no Rio de Janeiro, é uma droga. Que beleza! Olha, eu recebo um fax da minha querida amiga Mariluza, lá de São Paulo. Alamar, amigo e irmão, nosso abraço e incentivo a você e ao pessoal do Leon Denis. O endereço do cerimonial da Câmara Municipal de Santos é Praça Mauá, 03, Conjunto 32, Santos. Bom carnaval com o Bloco do Cristo. Mariluza, um abraço, Mariluza, obrigado. E de Caxias do Sul, o J. Cardoso pergunta o seguinte: o nosso planeta abriga o progresso do reino mineral, vegetal e animal. São criados atualmente novos espíritas em nosso plano? Sim. Novos espíritos em nosso plano? Sim. O próprio Livro dos Espíritos diz que Deus nunca cessa de criar. Quando nós vemos assim as recentes conquistas da astrofísica, a descoberta de galáxias, cada vez mais descoberta de mais galáxias, a gente fica imaginando que há muito lugar para que esses espíritos sejam sediados. Deus não cessa de criar. A Terra, nós o sabemos muito bem, é um dos menores lugares de habitação de espírito, é um dos menos importantes. E quando nós vemos assim novas galáxias com bilhões e bilhões de lugares celestes, a gente fica imaginando que Deus realmente não cessa de criar. Ainda lá do Leon Denis do Rio, este progresso acelerado altivo não pode afastar o homem dele mesmo, já que as máquinas muitas vezes substituem uma pessoa? Não vai afastar o homem de si mesmo, porque o homem está sendo convidado a mudar. O progresso significa mudança. Aquilo que nós chamamos de progresso nada mais é do que uma melhoria material das coisas que fazemos. Eu trabalhei a vida inteira em contabilidade e me lembro que quando eu escrevia livros de contabilidade era com aquela velha caneta Parker, em que a gente tinha que encher a caneta tinteiro e que tinha que ter muito cuidado para não borrar os livros, em que se houvesse qualquer falha naquele momento, nós teríamos que escrever toda uma página de lançamentos. E hoje, com o computador, a gente faz isso em segundos. Um dos escritórios que eu trabalhei, nós tínhamos 10 pessoas para fazer a contabilidade de uma única empresa. Hoje, esse mesmo escritório, que eu já não trabalho mais lá, tem um funcionário para fazer toda a contabilidade dessa empresa. Isso é progresso. Agora, não afastou os outros novos empregados. Os outros novos empregados foram enviados para outros setores, para outros trabalhos. Foram convidados a trabalhar em outras frentes. Foram convidados a mudar o seu esquema de vida. Isso não afasta o homem, uma vez que você tem que ser convidado a trabalhar noutra direção. Mas hoje nós estamos falando sobre Rio de Janeiro, mas eu quero prestar um agradecimento muito especial a São Paulo também. Aos queridos amigos de São Paulo que me receberam com tanto amor na semana passada, mas bota amor nisso, mas foram me buscar no aeroporto que eu não esperava tanto. A Regina, aquela turma extraordinária. Eu tive que derramar lágrimas porque foi muita emoção. Aos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Aí, mas que gente, viu? Que turma. Luísa, Claudinha, o Miguel Sardano, grande presidente de lá. Tive a oportunidade de fazer uma palestra, lançar o meu livro aí em Santo André. Quanta gente querida, quanto carinho. Meu muito obrigado aos amigos de São Paulo. E a FESP também, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que esteve lotada no último domingo. A turma foi mesmo assistir, prestigiar o lançamento do meu livro Sob a Ótica Espírita, e praticamente me levaram às lágrimas. Meu Deus, eu não merecia, acho que eu não merecia tudo aquilo que vocês fizeram aí em São Paulo, não. Sempre estarei com vocês, nas semanas que vem estarei novamente aí em São Paulo,
com vocês para visitar esses amigos, a Neide. É tanta gente assídua, meu Deus do céu. Muito obrigado por tanto carinho, por tanto amor. Peço ao Serginho que dê uma rodada, mostre aí o trabalho da creche Amélia Rodrigues, que faz parte do Centro Espírita Bezerra de Menezes, tão bem dirigido pelo Miguel Sardano e toda aquela gente querida de São Paulo. São Paulo tem um trabalho extraordinário também. Os paulistas atuam dentro do espiritismo como ele deve ser. Pode rodar aí, Serginho. Vamos rodando enquanto a gente vai falando aí. Aí está um pequeno audiovisual. Isso aí, essa é a beleza, é o trabalho lá da creche Amélia Rodrigues, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Algumas imagens, atendimento, há muita gente atendida. Este Centro Espírita tem um trabalho aí, gente. Vocês que têm dúvida do que é o verdadeiro e único Espiritismo, principalmente o que dizem algumas religiões, aqui Espiritismo é a doutrina de Satanás. Olha só que Satanás bonzinho. Olha o que esse Satanás faz aí, gente. Só amor, só caridade, só Jesus. É o cristianismo redivivo, é o cristianismo limpo, puro, sem brigas, sem confusões. É este belo trabalho que os nossos amigos de São Paulo, assim como os do Rio de Janeiro, assim como os do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Rio Grande do Norte, vem fazendo. O Espiritismo é isso no Brasil inteiro. Você encontra trabalhos semelhantes em Natal, no Rio Grande do Norte, com a Casa de Caridade Bezerra de Menezes. Você encontra em todas as Minas Gerais trabalhos semelhantes aí. Você encontra em Goiás. Hoje está sendo realizado, inclusive, o congresso em Goiânia. Então, é o Brasil inteiro. Este é o Espiritismo. É o Espiritismo amor, o Espiritismo paz, o Espiritismo coerência. E vamos lá continuar. Deixa eu ver aqui. De Fortaleza, no Ceará, o Carlos diz o seguinte: qual a influência dos chakras no pensamento ou vice-versa, e qual o sentido que gira os mesmos? Os chakras, eles são chamados centros de força. E o pensamento, naturalmente, na medida que ele atua positivamente, que ele se dedica mais a certos centros de força, ou pelo menos a atuação em certas áreas, ele vai fazendo com que aquele chakra seja mais ou menos desenvolvido. Nós temos os sentimentos, nós temos o pensamento, nós temos o glutão, aquele que vive para comer, para beber. Naturalmente, isso vai desenvolver o chakra esplênico muito mais do que qualquer outro chakra. Então, o chakra nada mais é do que o resultado ou a ação no chakra, nada mais é do que o resultado do nosso próprio pensamento direcionado para esta ou para aquela área de atuação. Outra pergunta aqui pela internet: como a doutrina espírita vê a doação de órgãos, Altivo? Com muita tranquilidade. Os órgãos nada mais são do que parte de um corpo que vai ser destruído. Na medida que o espírita, ele próprio sabe que o seu corpo ele vai ser destruído, ele naturalmente ele não vai se importar que aquela máquina que vai ser destruída seja, ou parte daquela máquina, seja utilizada em benefício de alguém que ainda permanece na Terra. A doação de órgãos, ela só tem problema mesmo para aquelas pessoas mais materializadas, mais inseguras com relação à própria vida. Há pessoas até que pensam que não devem doar órgãos porque o espírito vai sofrer. Sim, ele vai sofrer se ele for muito materializado. Mas se ele não for materializado, no máximo que ele vai sentir é o impacto do desligamento daquele órgão, do corte daquele órgão no seu primeiro momento. E nós não devemos esquecer que a doação, como ela tem que ser feita quase que imediatamente à morte do corpo, o espírito ainda estará ligado àquele corpo. Então ele vai sofrer um impacto, mas que ele saberá, como espírita, ele saberá que nada mais é do que um momento, somente um momento na sua passagem ali.
Eu cometi a besteira que falei 22 de março, estamos em 22 de fevereiro, tá, gente? É o programa ao vivo que a gente vai fazendo aqui com toda a naturalidade e com direito a mancadas e tudo. De São Paulo, Pauliceia, a Ísola de Machado, ela pergunta o seguinte: só estudando e lendo, a gente, como espírita, obtém algum progresso? Sim, obtém-se o progresso intelectual, obtém-se o conhecimento. Mas, como todo o conhecimento, ele só tem validade, ele só tem capacidade mesmo quando nós o provamos, quando nós o experimentamos. Então, conhecer é uma fase do nosso progresso, aplicar é uma outra fase do progresso. Os amigos das religiões tradicionais, sobretudo os do protestantismo, eles têm uma impressão que apenas no planeta Terra é habitado. Supõe-se que os outros bilhões de galáxias, de planetas, não servem para nada em termos de vida. E muitos deles fazem perguntas mais ou menos semelhantes a que o nosso querido Aparecido Luiz da Silva faz de Diadema, São Paulo. Na mudança dos anos, o aumento populacional, como correlacionar o aumento dos espíritos? Os espíritos, eles habitam em vários lugares. Há informações mesmo que a Lua é um daqueles lugares de habitação que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, aqueles lugares em que ficam os espíritos que ainda não construíram nem o bem nem o mal. Dizem mesmo que lá ficam sediados naquelas crateras milhões de espíritos, quero dizer, milhões de espíritos, que ali ficam esperando uma oportunidade de se encaminharem para uma reencarnação. Então nós imaginamos que esses milhões de espíritos podem se transformar em bilhões de espíritos em todo o planeta solar, em todo o sistema solar e em todos os outros planetas. Nós podemos deixar que nós vamos reencarnar muitas vezes ainda teremos muitos espíritos para reencarnar. E o nosso progresso, como ele é infinito, nós iremos deixar a Terra por um lugar melhor e outros mais inferiores chegarão à Terra, ocuparão o lugar que hoje nós ocupamos. Há espaço para todo mundo no universo, melhor dizendo. Mais um e-mail pela internet lá do Leon Denis. Por que existem tantos irmãos indiferentes às situações vividas por outros, se existe progresso em todos os sentidos? A indiferença, às vezes, ela é culposa. Às vezes não há nem indiferença, às vezes há ocupação. Às vezes as pessoas estão muito ocupadas e parece que elas são indiferentes. Mas todas as vezes que houver indiferença, significa que nós ainda não nos dedicamos integralmente à necessidade do próximo, ainda precisamos fazer alguma coisa, precisamos nos esforçar mais por combater esse sentimento que é da indiferença. Eu quero informar ao Pedrinho e ao Jailton aí no Leon Denis que nós estamos recebendo tranquilamente as perguntas pela internet, que são muitas as perguntas chegando ao programa de hoje, um número como sempre muito grande, mas está chegando bonitinho aqui, tá? Da Zilene, também lá no Leon Denis. Porque algumas pessoas têm uma certa resistência ao progresso, Altivo, dificuldade em lidar com máquinas, computadores, aparelhos eletrônicos de um modo geral. São pessoas que realmente não estão abrindo o seu sentimento, não estão abrindo a sua mente. Isso significa que elas estão somente sendo resistentes, mas elas deverão ceder um dia. Com toda certeza, um dia elas irão modificar a sua maneira. Isso é somente indiferença mesmo, nada mais do que isso. De Tatuí, São Paulo, Dr. Lucas. As crianças que nascem portadoras de defeitos físicos em todas as camadas sociais estão inseridas no contexto da lei do progresso? Se puder dizer algo de caráter científico, por favor. A doutrina espírita nos diz que todas essas reencarnações são para espíritos extremamente perversos, ou espíritos maus, ou espíritos que passam por provações muito dolorosas. Nós sabemos que quando um corpo se forma, um espírito já está indicado para ele.
atendendo às necessidades do organismo, atendendo às necessidades próprias da má formação congênita daquele corpo, nós podemos entender que, já que existe uma programação para os espíritos reencarnantes, a figura dos bons espíritos coloca naquele corpo deficiente um espírito que precise passar por aquela prova, e aí nós vemos a admirável lei de Deus que aproveita a todas as oportunidades que nós temos. Então, a reencarnação desses espíritos obedece a dois princípios: ao princípio moral ou ao princípio espiritual, que leva para aquele corpo um espírito necessitado daquele gênero de provas, e tem naquele corpo que foi formado por razões puramente materiais com deficiência, tem naquele corpo um resultado de alguma deficiência mesmo, de uma anormalidade mesmo orgânica. Não é aquele corpo não está deficiente porque o espírito que está ali é deficiente. Não, o corpo é deficiente mesmo. Por isso que a ciência, melhorando cada vez mais os corpos, vai permitindo que cada vez mais os espíritos tenham provas apropriadas às suas necessidades. Hoje em dia, nós sabemos que a ciência já é capaz até mesmo de, no ventre materno, detectar se uma criança pode ser portadora de alguma anomalia. Então a ciência está contribuindo para acabar com essas anomalias. Mas os espíritos, os necessitados, os sofredores, os maus, os perversos, que precisam passar pelas suas provas, eles deverão encontrar cada vez mais possibilidades de pagar suas provas através desses corpos deficitários. No dia em que a Terra não comportar mais a formação de corpos deficitários, no dia em que a saúde for tão perfeita ou mais possivelmente aproximada da perfeição, esses espíritos terão que reencarnar em outros núcleos, em outros países, em outras cidades espirituais, outros planetas. Enfim, a lei de Deus há de prever para esses espíritos doentes possibilidades de reencarnar em corpos doentes. Altivo, lá de Alfenas, Minas Gerais, o Carlos Alberto e a Ana Lúcia estão assistindo o programa e mandam um abraço para vocês. Estão honrados com a sua presença em nosso programa. E eu muito mais honrado com o nosso querido Altivo, hein? Mas o Walter Hart, nosso querido amigo aqui da equipe da Seda e Médium, que foi um dos entrevistados no nosso programa, faz uma pergunta para você. A frase de Leon Denis que afirma: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, define bem a lei do progresso. Por quê? Porque ela mostra os vários estágios em que aquele princípio espiritual que foi formado por Deus tem que atravessar. São os vários momentos daquele princípio que é criado de modo simples para chegar ao estágio da razão. Leon Denis, ele faz afirmativas assim muito criteriosas, e eu aproveito a oportunidade para dizer às pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo que leiam Leon Denis. Seus livros são admiráveis. Há uma espécie de resistência por parte de alguns espíritas em ler Leon Denis, dizendo que Leon Denis é um autor difícil. Ao contrário, Leon Denis é um autor facílimo de se ler, mas é preciso que a gente entenda a época em que ele escreveu, isso sim, mas ele tem afirmativas importantíssimas acerca do progresso, acerca da necessidade do espírito progredir. Então, Leon Denis base da doutrina faz parte da base da doutrina, solidez do conhecimento da doutrina, né, Altivo? Há até uma informação que, se Kardec, possivelmente Kardec tivesse falhado, o substituto dele, o implantador da doutrina, seria o próprio Leon Denis. Né? A gente sabe que um espírito da categoria de Kardec não teria falhas, mas a lei de Deus prevê tudo, claro, né? Que mergulhado no corpo a gente pode cometer algumas falhas. Pois é, vamos fazer o nosso primeiro intervalozinho aí, gente, com o nosso Sérgio Agnello, e até já.
Recebemos um fax da Câmara Municipal de Santos, em São Paulo. Tenho a honra de convidar Vossa Excelência e Excelentíssima Família para a sessão solene que a Câmara Municipal de Santos realizará no dia 13 de março de 1998, às 19 horas, na Sala Princesa Isabel, Paço Municipal, em homenagem à senhora Mariluza Moreira de Vasconcelos, que receberá o título de Cidadã Emérita de Santos, nos termos do Decreto Legislativo número 8 de 97. Será o orador oficial, o vereador Noé de Carvalho. Cordialmente, Dr. Marivaldo Ágio, presidente da Câmara Municipal de Santos. Eu acho que é uma homenagem muito justa pelo belíssimo trabalho que a querida amiga Mariluza, essa médium extraordinária, realiza. Quantas lágrimas a Mariluza não tem enxugado neste país, com os seus livros, com as suas palestras, com a sua experiência de vida. O meu abraço a Mariluza. Eu gostaria muito de estar aí em Santos, aí em São Paulo. Eu devo estar em São Paulo na semana antecedente, mas no dia 13 estarei em Belém do Pará, de 9 a 13 de março estarei em Belém. Não poderei estar, mas guardo de coração e agradeço por este convite maravilhoso. E vamos continuar respondendo as perguntas dos nossos telespectadores dirigidas ao amigo Altivo Panfiro, que hoje está em nosso programa, na continuidade do 14º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos, do Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro. O Altivo veio a Salvador, Altivo é o presidente do Leon Denis, exclusivamente para participar do nosso programa, e nós temos muita honra em recebê-lo. De Santa Catarina, da capital maravilhosa Florianópolis, a Maria pergunta: as pessoas mentem por variadas razões. Como é visto a mentira na evolução espiritual? Bom, se ela mente por compulsão, é uma coisa muito errada, é uma coisa que é uma necessidade de corrigir o seu próprio progresso. Mas às vezes as pessoas têm o hábito de inventar as coisas parecendo ser o que elas desejariam que ocorresse, parecendo ser o que elas desejariam entender. Eu acho que a mentira é alguma coisa que precisa ser corrigida no homem. É a fantasia que o homem tem que corrigir dentro de si mesmo. Eu acho que só devemos só pensar nesse aspecto. É uma fantasia que precisa ser corrigida. Eu recebo aqui um fax interessante do consultório médico veterinário animal do Dr. Evandro Trachita, acho que é isso, Silva. De onde é? Que cidade é essa, meu Deus do céu? Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de saber como é a reencarnação entre os animais e como funciona a sua evolução. Por exemplo, um lobo é mais evoluído espiritualmente que um cão. E como a doutrina espírita vê a eutanásia nos animais? O animal não tem vida moral. Então a eutanásia também não tem aquele aspecto moral que tem no ser encarnado, no ser humano, quero dizer. O animal, na medida que ele realmente está sofrendo, ele pode sofrer a eutanásia, porque não há uma vida moral nele. Agora, a reencarnação entre os animais, a doutrina espírita nos explica que são seres em evolução, que precisam voltar várias vezes para adquirir até mesmo aquilo que se chama de individualidade. Aquele princípio inteligente que está animando um corpo de animal, ele ainda está adquirindo a individualidade. Não se tem notícia de que um animal seja mais evoluído como princípio espiritual do que outro. Notícias espirituais. Supõe-se, naturalmente, que um mamífero seja um princípio espiritual mais adiantado do que uma ave, até mesmo pelas funções mais nobres que o mamífero executa do que uma ave. Mas, daí a dizermos que o lobo é mais adiantado do que o cavalo, ou que o elefante seja mais adiantado do que o macaco, não existe nenhuma informação precisa a esse respeito. Vamos ficar com a ideia geral que a doutrina espírita nos dá, de que o princípio inteligente que foi criado por Deus está adquirindo individualidade através das reencarnações como animais. Daqui da Bahia, de Ubatã, a Josiane Silva pergunta: a mediunidade só pode ser desenvolvida através do estudo e leitura?
A mediunidade ela deve ser desenvolvida pelo estudo e pela leitura como uma forma de educá-la desde cedo. Mas há médios que se desenvolvem sem estudo e sem leitura. São os chamados médios naturais, que Kardec fala no livro dos médiuns. Eles nunca estudaram, nunca trabalharam, nunca fizeram nada e são médios naturalmente. A mãe de Gabriel Delane, ela assistiu a um fato histórico contado no livro A Vida de Gabriel Delane, um livro até editado pelo Leon Denis. Se tem pouca coisa escrita sobre Delane, mas nós temos um livro editado com o nome A Vida de Gabriel Delane, sua vida, sua obra. A mãe dele, ela foi fazer uma visita a Kardec pela primeira vez na vida. Ela entrou numa casa que se falava de espiritismo e Kardec convidou-a a sentar à mesa e pôs um lápis e papel na sua frente. E ela ali, sem nunca ter entrado numa casa espírita, sem saber nem mesmo o que era espiritismo, ela recebe uma mensagem mecânica de um espírito comunicante. Quer dizer, ela não teve estudo, não teve nada, ela era um médium espontâneo. E assim muitos outros estudos, outros médios. Agora, o estudo objetiva justamente a trazer ao médium elementos para que ele possa trabalhar a sua mediunidade de um modo mais elevado, mais correto, de um modo mais positivo, mais produtivo. Por isso que uma boa casa espírita, quando tem bons núcleos de estudo, faz com que os seus médios produzam muito, muito bem mesmo, sem grande cansaço. É por causa disso somente. E a turma no Rio de Janeiro está reunida lá para valer. Olha aqui o e-mail lá do Pedrinho, Pedro Vieira. Alamar, estamos aqui no CIEP Presidente Agostinho Neto, no Humaitá, no Rio de Janeiro, participando do 14º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos, juntamente com o Leon Denis. O Centro Espírita Rita de Cássia é o responsável pelo encontro aqui no Rio. Estamos com antena parabólica e temos uma média de 300 pessoas, todas encontristas, hoje reunidas, sintonizados no programa da Seda, diretamente pela parabólica e aqui pelo e-mail. É um prazer muito grande poder exemplificar como o progresso material pode ser bem utilizado para a instrução de todos. Um abraço do amigo de sempre, Pedrinho, Pedro Vieira. Quer dizer que você me convida para comer na sua casa, né, Pedrinho? Quando eu chego no Rio de Janeiro, tu desaparece, é? Tu é fogo, né, meu amigo? Porque se eu não tivesse outro lugar para comer, eu ia ficar com fome aí no Rio, né? Mas tu come, hein, Pedrinho? Por isso tu tá gordo desse jeito. Convida para comer na casa dele, passa o e-mail, ó, chegando no Rio, vem aqui em casa pra gente comer e ó, some. Olha esse Pedrinho e manda um abraço, hein? E também a equipe de recepção do CELD, em nome da Sheila, está mandando um forte abraço para o Altivo e deseja a todos em Salvador sucesso com a divulgação da doutrina. E pergunta como o Espiritismo vê o homossexualismo e como a família pode ajudar o homossexual que quer ser travesti ou transformista. O homossexualismo, como todas essas formas de vida, elas são fases de um espírito que está passando por um momento de transição, de muita luta interna, de muita confusão mental. A família deve ajudar a qualquer homossexual, em todos os seus, tanto o homossexualismo masculino como feminino. E nós devemos entender que aquele espírito que está passando por essa fase de dificuldade, é um espírito que precisa encontrar o seu próprio caminho. Nunca devemos renegá-los, nem mesmo considerá-los assim como seres à parte na criação. Devemos considerá-los apenas como seres que estão numa fase de dificuldades. Apenas isso, nada mais do que isso. Rapaz, tem uma pergunta aqui de Maria Aparecida de Alvorada, na Paraíba. É Alvorada mesmo a cidade. Sendo o espiritismo de caráter progressista em sua eficiência, e não em sua essência, como fica a condução do movimento espírita em algumas regiões, quando sabemos que em determinadas federações distribuem remédios como pomadas e vários outros medicamentos? Qual o papel das federações? Conviver com os equívocos ou ser claros com a doutrina? A doutrina espírita, ela em si mesma, ela é clara.
Na verdade, ninguém precisa perguntar se eu posso fazer isso ou se eu não devo fazer isso, porque a doutrina é clara em si mesma, seus postulados são muito claros. Agora, nós não podemos esquecer que há tarefas específicas dentro de uma mediunidade, há médiuns receitistas, que têm o seu valor em cidades menores, em cidades onde não exista um bom atendimento médico, ou então em casos em que a mediunidade é um sistema de comprovação, quer dizer, que ele mede a receitista até mesmo para comprovação da existência do plano espiritual. Quando há um equívoco, quando há núcleos espíritas que são equivocados na divulgação doutrinária, eu acredito que nenhuma federação mande em centro espírita. Eu tenho essa convicção, tanto quanto nenhum centro espírita pode mandar em espírita. Mas eu acredito que uma federação, vendo que um centro espírita está agindo equivocadamente, pode reunir-se fraternalmente com o seu diretor e apresentar o seu sistema, mostrar um novo sistema, mas sem impor, porque em realidade, quando uma pessoa agrega a si um determinado número de pessoas, é porque aquelas pessoas estão sintonizadas naquela faixa mental. Eu já vi um centro espírita em que o presidente exigia que quando ele entrasse na sala, todos se levantassem. Eu já vi isso, um absurdo total, absoluto. E eu até posso confessar aqui de público isso sem nenhum pejo, viu, Alamar? Que eu me recusei a fazer isso mentalmente. Eu disse assim, eu acho um absurdo isso. E o plano espiritual falou no meu ouvido ali na hora, de maneira enérgica, o nosso querido Dr. Herman falou para mim na hora, de maneira enérgica, assim, levante-se. Se você veio falar aqui, ele tem essa prática, você atenda a isso. Se você não gosta, não volte mais aqui. Mas se ele faz isso, você levante-se porque é a prática dele, é a necessidade dele. E não volte mais aqui se você não gostar. Mas não escandalize as pessoas. Eu achei muito interessante aquela atitude, porque a minha natureza dizia que não levantasse, que aquilo era um absurdo. Mas a natureza do plano espiritual, talvez entendendo coisas que eu não estava entendendo, que eu não estava percebendo, aquele grupo, depois eu entendi que aquele grupo enorme estava mais ou menos conduzido por aquele homem. O interessante que eu fui vendo, que no centro espírita as pessoas passavam um período e saíam, não permaneciam naquela casa. Então eu entendi que ele representava um papel interessante para um grupo de pessoas que precisava de um tipo de direção daquela. Mas logo que a pessoa estudava, via que não havia necessidade daquilo e saía da casa, porque ele continuava querendo que todo mundo se levantasse. Então eu vejo nessa resposta, na resposta da nossa querida irmã, que em realidade a federação deve mostrar que está errado, as uniões devem mostrar que esse temperamento, esse comportamento está errado. Mas nada de imposições. Também lá do Leon Denis, de alguém que o Pedrinho não identificou aqui, nem o Jailton, como a doutrina espírita relaciona a descriminalização da maconha e o casamento entre homossexuais com a lei do progresso? O mesmo princípio. A maconha, ou como todos esses outros elementos, essas dependências químicas, elas indicam que o espírito está num momento de transição, ele está precisando se encontrar, ele está precisando ter respostas para a sua vida. A esse respeito, eu posso informar que a nossa casa tem um trabalho efetuado numa tarde de quinta-feira de atendimento a esse tipo de dependente químico, em que nós procuramos principalmente mostrar a essas pessoas e aos seus familiares que aquela pessoa, aquela criatura, em verdade, elas não estão se encontrando, não estão encontrando a si mesmas, elas precisam se voltar para si próprias, para o seu progresso. E o casamento entre homossexuais está no mesmo princípio. As pessoas se gostam, elas tentam unir-se, mas você pode perfeitamente, isso é um entendimento pessoal, eu acho que você pode perfeitamente
viver ao lado de uma pessoa sem agredir a sociedade dizendo que está casado. Porque isso é uma forma de agressão. Isso é uma forma de agressão. Não há dúvida. Duas pessoas do mesmo sexo, numa sociedade como a nossa, dizerem que estão casados, isso é uma forma de agressão. Eu acho que a pessoa, se ela deseja viver do lado daquela pessoa, tem tantas formas de viver do lado de alguém sem agredir, né? Isso eu concordo também contigo. De Piritiba, aqui na Bahia, Eliete Almeida pergunta: quando foi que surgiu a seita espírita? Seita? Não é seita, coisa nenhuma. A doutrina espírita. Então ele pergunta se ela é protestante, se a doutrina é protestante. Não, a doutrina evidentemente não é protestante. A nossa irmã, que deve estar nos ouvindo, ela precisa ler mais um pouco sobre a história do espiritismo. Um movimento iniciado em 31 de março de 1848 deu início, segundo Conan Doyle, a uma expressão que ele cunhou muito interessante. Ele chamou de invasão organizada, ou seja, os espíritos vieram, fizeram o grande movimento das mesas dos efeitos físicos, que deu seguimento com as mesas girantes, até chegar a Allan Kardec. Então eles tiveram todo um processo. E podemos dizer que o Espiritismo, como doutrina, surgiu no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Então ela pode ler que a partir de 1857 nós tivemos o Livro dos Espíritos com o seu lançamento, como uma doutrina, como um corpo de doutrina, ou seja, Kardec ouviu vários espíritos que falaram das suas experiências, que falaram do que eles entendiam, o mundo que eles encontraram, e ele começou a reunir, a juntar esses conceitos, formando o Livro dos Espíritos, que em sua edição inicial teve 500 e poucas perguntas, e posteriormente, em sua edição definitiva, 1018 perguntas, em algumas edições 1019. De Anápolis, Goiás, o Divino Celestino, ele pergunta qual o valor da regressão de memória. Tem várias pessoas formulando perguntas a respeito da PVP também, e vamos unir isso aí. Eu acredito que a TVP, ela usada com todo critério, ela irá provocar uma forma de auxílio às pessoas. Mas se você fizer regressão de memória por curiosidade, se você fizer regressão de memória apenas para saber quem você foi, realmente isso não levará a lugar algum. Agora, eu posso afirmar a você o seguinte: nós não devemos rejeitar a TVP. Devemos apenas ir estudando essa terapia na sua medida exata, quando ela servir para ajudar alguma pessoa. Lá na nossa casa espírita, nós já tivemos casos em que a doutrina não ajudou a pessoa, em que o passe não ajudou a pessoa, o aconselhamento moral não ajudou a pessoa, e eu sugeri que ela procurasse uma das pessoas mais competentes no ramo, lá no Rio de Janeiro, nosso irmão Bellini, para que ela fizesse uma regressão com ele. Ela passava um processo assim de muita dificuldade, e ela conseguiu fazer essa terapia. Aliás, foi mais de um caso. Ela conseguiu fazer uma regressão parcial. Bellini é uma pessoa criteriosa, ele vai até onde a pessoa precisa ir, onde ela pode ser ajudada. Ele não prossegue curiosamente para saber o que a pessoa foi, e a partir desse momento que ela chegou ao ponto da sua necessidade, ele interrompeu a terapia, a regressão, e a pessoa voltou esclarecida. Ela conseguiu descobrir o que ela fez, o que ela tinha feito, as suas dificuldades. Aliás, eu devo dizer a você, Alamar, que Leon Denis, pouca gente sabe disso, mas Leon Denis, ele gostava de fazer regressão, mas ele não fazia regressão no sentido de dizer que deveria saber quem ela tinha sido no passado. Ele dizia que a pessoa devia de parar, concentrar-se e olhar para dentro de si próprio, para ver o que a pessoa descobria na sua natureza íntima.
talvez tenha sido o primeiro que tenha feito regressão de memória no ambiente espírita. Ele dizia que que a pessoa olhasse para dentro de si, para ela se descobrir, e se descobrindo ela saberia como conduzir a própria vida. Mas ele mandava fazer isso com todo o critério. Tio, esse problema de querer saber quem foi a encarnação passada é um negócio muito sério, e as pessoas querem saber, mas na expectativa de que alguém diga que ela foi um rei, uma rainha. Ninguém quer ter sido mendigo, ninguém quer ter sido uma pessoa mais necessitada, mais carente. Que geralmente ter sido um rei, uma rainha, é sinal de muito compromisso, né? Muito que compromisso. Essas pessoas, por força do seu próprio cargo, elas são obrigadas a tomar decisões que contrariam muitas pessoas, né? Eu acho que as pessoas deveriam até ter um pouco mais de cuidado. Eu acho que esse negócio é muito perigoso, esse negócio de regressão de memória. Elas deveriam ter um pouco mais de cuidado, que certamente elas fizeram atos que não as honram ou não as honraram. Eu particularmente não desejo saber nada do meu passado. Eu só quero saber do meu futuro, que eu trabalho hoje para o meu futuro melhor. Né? Do meu amigo José Carlos Pires, em São Paulo. Há 4 semanas eu faço essa pergunta e ninguém responde, Zé. São tantas perguntas, isso aqui está super lotado de perguntas, fora o que tem lá dentro, não deu para vir para cá, é um negócio impressionante. As pessoas quando vêm à Terra já vêm predestinadas a casar com determinada pessoa, Altivo? A minha esposa morreu vítima de câncer. Gostaria de saber se isso foi uma fatalidade, pois tomamos diversas precauções há um ano antes da doença. Não, nem sempre a gente renasce predestinado a casar com essa ou aquela pessoa, a formar essa ou aquela família. Há casos específicos, mas os espíritos se reúnem pelos sentimentos. Uma vez, perguntando ao plano espiritual que nos acompanha sobre essa questão, eles me disseram assim, que todos nós, quando reencarnamos, nós viemos de uma cidade espiritual, viemos de um grupo espiritual. Então é natural que entre pessoas, espíritos, né, nessas cidades espirituais, elas se programem quando não há um caso específico, quando não há um caso determinado, uma reencarnação determinada. Em chegando aqui à Terra, nós acabamos nos encontrando de uma maneira ou de outra. E nos encontrando, nós nos lembramos dessa afinidade, desse efeito que a amizade proporcionou, porque estávamos estudando na cidade espiritual de onde viemos. Então é natural que a gente continue nesse desejo de estar junto. É natural que a gente continue nesse desejo de dar continuidade a um aprendizado. No seu caso específico, a sua esposa desencarnou de câncer. O câncer é uma doença que nós sabemos kármica, uma doença provacional, a não ser aqueles que você mesmo provoca quando você fuma, quando você abusa do seu corpo. Mas quando você toma todas as precauções e ele ocorre na pessoa, é certamente uma situação provacional. Ou alguma coisa que nós ainda não descobrimos, como espíritos que somos encarnados. Há muita coisa que a gente ainda não descobriu, se a gente está fazendo algum gesto, tendo algum comportamento que provoque o câncer. Nós não sabemos isso, nem a doutrina nos mostra isso não. Nós é que vamos descobrir. Como nós descobrimos que o fumo pode provocar o câncer no pulmão, quem sabe se certos tipos de cânceres que nós temos não pode estar ocorrendo por comportamento inadequado do nosso espírito. Nós não sabemos, ainda há muito o que fazer. Mas, no seu caso, no caso específico de sua esposa, tudo leva a crer que seria um karma dela. E aí você diz assim, e eu estava predestinado a casar com ela. Ela interrompeu a vida dela pela morte. O que eu faço? Eu diria a você, respeitando seu sentimento, não interrompa a sua vida. Case outra vez, se você encontrar alguém que lhe ame, que goste de você, que você goste dela. Porque se houve interrupção da sua luta com ela, e você ainda tem tempo que passar aqui na Terra, volto a dizer, eu falo com todo respeito a você, se você ainda tem tempo que passar aqui na Terra, case-se outra vez, forme uma nova família, outro espírito afim, outro espírito amigo, porque certamente Deus não vai lhe impor
uma separação só porque a sua esposa já desencarnou. É isso que eu tenho certeza que a doutrina espírita nos ensina. Eu quero informar aos amigos de São Paulo que o meu livro Sob a Ótica Espírita pode ser encontrado já na livraria da FESP, aí na Rua Maria Paula, no centro de São Paulo, ok? Na livraria da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, Sob a Ótica Espírita, e agradeço pelo carinho dos amigos de São Paulo, pelos e-mails que recebi das pessoas que leram, tiveram a oportunidade de ler o livro. Eu estava preocupado, será que isso vai agradar? E graças a Deus parece que a turma gostou mesmo. Esse é o único linguajar que eu sei, é o único linguajar que eu conheço, que é o linguajar simples, que todo mundo pode entender. Não sei falar difícil, não gosto, e mesmo se soubesse não usaria no programa. Graças aos amigos de São Paulo. Mas tem uns amigos hoje assistindo o nosso programa aqui no nosso estúdio, amigos muito queridos. Aqui nós não somos um auditório para oferecer um conforto melhor para essas pessoas que vêm aqui. Os amigos do Centro Espírita Nova Era, daqui de Salvador, que sempre nos dão apoio, sempre nos prestigiam, estão de mãos dadas aqui conosco, ali o Walter Hart, e até essa turma muito amiga, muito querida, está aí o grande presidente do centro, e a cena está sempre de braços abertos. Eu gostaria de ter um auditório muito grande para receber essa gente. Muito obrigado pelo carinho, pela presença, hein? Vários programas espíritas na televisão brasileira, até que enfim, gente, valeu a luta. Eu estou insistindo há muito tempo, parece que a turma está atendendo mesmo o convite. Nosso amigo Zezinho, lá de Santos, em São Paulo, que nos manda um e-mail com um abraço. Outro para você, Zezinho, com o programa Espiritismo Hoje. Mande para a gente detalhes, viu, Zezinho, do seu programa, de horário que você não mandou ainda. Daqui de Salvador, o Valdélio Lima está apresentando todos os domingos, das 18h05 às 18h50, pelo canal 7 da polarização horizontal. O canal 7 é o próximo canal depois da Bandeirantes, que é o 5, não, o canal 7, o 9 é a Rede Vida. O canal 9 é a Rede Vida. O 7 é um canal de TV executiva, fica antes da Rede Vida, e o próximo depois da Bandeirantes, que é o 5. Tá? E o nosso é um depois da Rede Vida. E o dele é um antes, é fácil de você sintonizar. Hoje, a partir das 18h05 às 18h50, também pela sua parabólica, diretamente daqui de Salvador, programa gravado, bonitinho, muito arrumadinho. E no Rio de Janeiro, Despertar do Terceiro Milênio, todos os sábados, das 8h30 às 9h, né? Lá no dia bem mantido pela KPM, pelo Lar Fabiano de Cristo, apresentado pelo excelente Joel Vaz. Estive com o Joel lá no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro, falando para aquela gente maravilhosa lá, e o Jorginho Queiroz, esse diretor do Faustão aí da Rede Globo, que fazendo um programa bonito, e os amigos da FESP, da Federação Espírita de São Paulo, todos os sábados, às 21 horas na TV comunitária, aí pela NET, Multicanal, TVA, canal 72 e 73, aí na Grande São Paulo. É o Espiritismo na televisão, gente, levantando a sua voz, falando o que ele realmente é, para que acabe de uma vez por todas essa confusão no Brasil de muita gente pensar que cartomante é espírita, que macumba é espiritismo, que despacha essas porcarias que anda fazendo por aí, que o mediunismo irresponsável é espiritismo. Na verdade não é. Espiritismo, repito sempre neste programa, é uma doutrina séria, uma doutrina rigorosamente calcada em base científica, que apenas tem consequência religiosa. Não veio ao mundo para competir com religião nenhuma. Allan Kardec e os espíritos não vieram com essa proposta. O espiritismo é seriedade, não obriga ninguém a nada, não proíbe ninguém de nada, e respeita a liberdade de pensamento, de expressão e de ação de qualquer pessoa. Meu abraço aos amigos da TV São Mateus, aí no Espírito Santo, aos amigos telespectadores da TV Potengi, em Natal, no Rio Grande do Norte. A esse respeito, um parênteses aí. Leon Denis diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Exatamente. É uma doutrina muito coerente. Ele fala isso. O espiritismo não define o Deus como um Deus sanguinário, cruel, vaidoso, violento, né? Conforme certos exemplos que a gente vê aí. Ele fala isso no seu livro Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. É um livrinho de perguntas e respostas. Eu tive uns espíritas
poucos conhecem Leon Denis, é impressionante, né? É. Denis, Delane, né? Denis, ele tem livros monumentais. Ele foi um grande divulgador da doutrina espírita. Ele fazia palestras e depois de um certo tempo de sua vida, ele, por força das dificuldades orgânicas que ele tinha, porque ele foi ficando cego, praticamente cego, ele passou a escrever. E vocês vejam um escritor cego. Ele passava, ele escrevia e uma pessoa, uma secretária, depois passava limpo o que ele escrevia. Opa. Interessante, né? Interessante. Uma potência de alma. Aqui Leon Denis é fantástico, né? Mas que os espíritas você não conhece. Olha, tem muito espírita aí, acho que a maioria não conhece nem as obras básicas, hein? Céu e Inferno, a Gênese, Obras Póstumas, também faz parte da obra básica, Allan Kardec. E o Jailton informa que o meu livrinho está na livraria do CELD do Leon Denis. Atenção, tem mais de 1000 pessoas aí assistindo o programa hoje. Já fui informado, as salas estão lotadas aí no Leon Denis. O meu livrinho sobre a ótica espírita, vamos todo mundo para a livraria depois comprar meu livrinho, que eu estou precisando, gente. O programa precisa da sua força aí, para poder se manter no ar. Não é verdade, Ativo? Está lá na livraria do CELD, sobre a ótica espírita. Trata sobre essa questão do machismo, uma cultura que também o espiritismo não adota. Mulher no espiritismo não é objeto de homem, não é coisa para servir o macho. A mulher no espiritismo tem os mesmos direitos dos homens, assim como os mesmos deveres. Há determinadas culturas aí que só falam em direitos, deveres, nada. Mas no espiritismo a mulher tem voz, sim. Muitas mulheres são muito mais inteligentes, mais competentes do que muitos homens que existem por aí. Às vezes homens com H minúsculo. E nós abordamos aqui neste livrinho assuntos do dia a dia das pessoas. É por isso que o pessoal está gostando. Porque nós entramos para valer, sem sofisma. Haja pergunta, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Eu tive tanta pergunta aqui. Bom, deixa eu ver de Santana do Livramento, Rio de Janeiro. Simone Pereira. Rio do Sul. Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Botaram, olha a caligrafia, gente. Ficou parecendo RJ, RS. Esses gaúchos, eu estava até achando pouca participação dos gaúchos aqui, que eles sempre participam para valer. Como o espiritismo encara uma pessoa que se mata com um tiro na cabeça e seus órgãos são doados e beneficiam 4 pessoas? É um bom aproveitamento do corpo. Pena que o espírito tenha resolvido se destruir seu corpo. Não se destruir o seu corpo. Quando uma pessoa se suicida, ela perdeu já todo o controle da razão. Ou então, ela já perdeu toda a vontade de lutar. Eu conheço uma pessoa que se suicidou, ele era espírita, deixando um recado extremamente triste. Ele disse assim, sabia que estava cometendo uns grandes crimes contra a lei de Deus, porque ele tinha conhecimento espírita, e se matava. Se matava porque ele dizia assim, perdi a vontade de lutar. Quando eu soube desse fato, eu o conhecia, eu fiquei pensando da seguinte maneira, meu Deus do céu, perdeu a vontade de lutar, com tanta coisa por fazer, com tanta gente para ajudar, com tanto serviço para ser feito, com tanta atividade ainda a ser desenvolvida, em vários campos. O espírita não perde vontade de lutar. O espírita pode ter o seu corpo cansado. Aí sim, ele deverá mudar o seu gênero de atuação. O corpo cansado, ele não pode mais sair em maratonas, ele não pode mais distribuir matulas nas favelas, mas ele pode atender uma pessoa, ele pode receber uma pessoa. Lá na nossa casa espírita, nós temos o exemplo de várias companheiras nossas, de vários companheiros nossos que são idosos, doentes, e que, no entanto, semanalmente estão na nossa casa, 1, 2 vezes por semana, quero dizer, cumprindo uma tarefa de auxílio espiritual. O corpo já não dá para mais nada, mas a pessoa, no caso, nossa querida irmã Maria de Lourdes, que deve estar nos ouvindo agora,
nós falamos aqui o nome dela com todo respeito, não enterrou o seu talento, está lá continuando a trabalhar com a deficiência total do seu organismo, mas a sua mente continua atenta. Iguais a ela, outras pessoas no trabalho. Um espírita não cansa, mas se ele se suicida por desespero, por pressão emocional, por obsessão, se ele perdeu o controle da situação, os seus órgãos doados a alguém, certamente servirão de apoio para a sua alma no mundo dos espíritos, porque muitas preces chegarão a ele, lenindo as suas dores, ajudando o seu espírito a sair dessa fase de sofrimento, e com pena, que em realidade uma pessoa dessa não deveria doar os seus órgãos através do suicídio. Rapaz, é um negócio aqui impressionante. Eu estou perdido aqui diante de tanta pergunta, Altivo. Se dá um ibope, Altivo, meu Deus, hein? Do Mário Alexandre Abud e da Rosana Vieira de Melo, qual é a cidade? Queria saber. Mas veio por e-mail, pessoal. Quando mandar e-mail, gente, bota embaixo qual é a cidade, porque a pessoa só coloca o endereço eletrônico do e-mail que não identifica a cidade. Nossos queridos amigos do programa Espiritismo via Satélite, gostaríamos de primeiramente parabenizá-los pelo excelente programa que vocês estão produzindo. Nós imaginamos as dificuldades que vocês devem enfrentar para poder continuar nesta bela tarefa, pois no orbe em que vivemos, qualquer atividade para o bem sempre encontra grandes obstáculos. É verdade, viu, Mário? Não é fácil não, viu? Caro Alamar, você e a equipe do programa precisam continuar lutando. Nós, os espíritas, infelizmente, não estamos habituados a colaborar financeiramente nas obras de outros irmãos espíritas. É verdade. Nós queremos colaborar com vocês e gostaríamos de saber a forma de enviarmos uma pequena contribuição mensal, enquanto pudermos. Um grande abraço a todos e que Jesus continue iluminando este trabalho de difusão dos seus ensinamentos e da doutrina espírita. Mário Alexandre Abud e Rosana Vieira de Melo. Só tem um e-mail aqui, mas não tem qual é a cidade. Mário e Rosana, eu agradeço muito por esse carinho de vocês, o quanto nós estamos precisando. Nós criamos aqui o quadro de associados do programa Espiritismo via Satélite. É o sócio contribuinte, aquela pessoa que pode nos ajudar mensalmente com 10, 20, 30, 40, 50 ou até R$100 por mês, por sugestão do meu queridíssimo amigo, este amorzão daí de Bauru, em São Paulo, que é o Dr. Hernani Guimarães Andrade. E algumas pessoas têm escrito para cá, têm passado e-mail manifestando disposição de nos ajudar. Essa ajuda você pode mandar uma autorização pelo seu cartão de crédito, se você tiver, mande uma carta, autorize debitar no meu cartão de crédito, Visa, número tal, com validade tal, todo mês R$10, 20, 30, 40, o que você achar melhor, em nome da seda. Ou pela sua conta bancária também, você pode autorizar um débito em conta. Infelizmente, gente, eu tenho que fazer esse tipo de apelação. Eu me sinto numa dificuldade muito grande para tocar neste assunto de pedir alguma ajuda, porque é tanto apelo que se faz no campo da religião, tanta gente enriquecendo em nome de Jesus, que a gente fica sem jeito. Eu não me sinto à vontade. Os amigos aqui reclamam, mas ela não era situação tão difícil e você fica com essa dificuldade toda para pedir. Eu sei que é difícil o espírita ajudar. O espírita, ele gosta muito de dar sopa para pobre. Aliás, como Raul Teixeira falou numa palestra, quem foi que disse para o espírita que pobre adora sopa? Só sopa, sopa, sopa. Você gostaria de comer sopa todo dia na sua casa? Almoço, sopa. Jantar, sopa. E age empurrar sopa nos pobres, meu tio? Quem foi que disse que pobre adora sopa? É só sopa. Lá em Belém, nós tínhamos um trabalho de caravana da caridade, que nós distribuíamos sopa para o pobre. Mas aí algumas pessoas copiaram a ideia e saíram também distribuindo sopa. Outro dia os mendigos reclamaram que chegaram 4 equipes trazendo sopa de novo para ele. Depois de 4 torradas de sopa, chega outra equipe, mais sopa. Outra depois numa Kombi, mais sopa. Os mendigos não aguentavam tanta sopa. Mendigo, chega de sopa! Isso é uma feijoada, alguma coisa diferente. Haja sopa aí, Altivo. Por que esse negócio de sopa aí, Altivo? Talvez seja mais fácil de ser feita, né? É. Mas no nosso serviço de assistência aos mendigos, nós temos um serviço desse na rua.
É o que nós não fazemos, é sopa. É mesmo? Nós damos comida mesmo. Eu vou querer te convidar para comer uma sopinha hoje, depois do programa, meu tio. Uma sopinha é bom, hein? E vamos lá. Mas esse aqui é o negócio, terminei. Mário, toma força, Mário. Liga para cá, passa outro e-mail aí e ajude a gente, que nós estamos precisando mesmo, viu? De Minas Gerais, João... essa caligrafia do meu pessoal da cidade, não sei qual é o nome, que é a caligrafia de quem recebeu aqui, tá triste. Nome Ivonete. Quem trabalha com regressão de vida passada em Belo Horizonte? Você conhece alguém? Não conheço. Infelizmente. Ô, Ivonete, agora tá russo pra gente. Se tiver alguém mineiro aí, alguém tem muita gente em Belo Horizonte que nos assiste, passa um e-mail, um fax, um telefonema para cá e nos dê essa informação para atendermos a nossa Ivonete. Do Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande, Luiz Henrique. Como fica o perispírito de uma pessoa que está em coma profundo há 13 anos? Caso visto há pouco tempo na revista Veja. Esse espírito, ele estará passando por uma provação terrena muito séria, né? Muito severa mesmo, porque ele não consegue desprender-se do seu corpo. Talvez por prova, talvez por dificuldade de desligar-se. Eu tenho 2 casos muito interessantes acerca desse espírito que tem dificuldade de desligar-se. Há pouco tempo, nós tivemos um amigo nosso, da nossa casa, médium, trabalhador, um homem de bem, um homem que a vida inteira trabalhou na doutrina espírita, pai responsável, chefe de família exemplar, trabalhador de casa espírita, de várias casas espíritas, e ele ficou em coma pelo menos várias vezes, e nos últimos 30 dias, que até do final de 30 dias ele desencarnou, o plano espiritual informou que ele não sabia como se desligar do corpo para poder morrer. Uma coisa impressionante. Ele não sabia, ele foi expulso do corpo porque o corpo não aguentava mais. Ele desencarnou, por isso ele não sabia desencarnar. E, no entanto, nós tivemos outros casos em que as pessoas foram avisadas que já estavam no término de sua vida terrena e elas disseram assim: então não adianta lutar, né? Não adianta lutar. E, com pouco tempo, desencarnaram. Parece que elas tiveram o poder de desencarnar a partir da própria vontade. Agora, num caso desse de tantos anos de duração, certamente isso é uma provação muito severa para o espírito, que não consegue nem ter o progresso que tem direito a ter por estar reencarnado, nem consegue progredir no plano espiritual, porque ainda está preso no corpo físico. Deve ser uma provação severa mesmo para esse espírito. Jair, sabe que Altivo, sabe quem está assistindo a gente? Elmo Queiroz, nosso querido Elmo Queiroz, em Muriaé, no Rio de Janeiro, presidente da Rádio Rio de Janeiro, meu querido Elmo. Bom amigo. Ele parabeniza o programa, diz que a transmissão está muito boa. Os amigos de Santos dizem que a imagem e o som estão chegando bonitinha lá, perfeita. E o Elmo diz que está muito bom lá em Muriaé, manda um abraço para você também. E uma correção, hein? O programa Despertar do Terceiro Milênio, é exibido às 8h30 na Bandeirante Rio, é transmitido aos domingos e não aos sábados, como foi dito aí. Exatamente, aos domingos, é antes do nosso TV Bandeirantes Rio de Janeiro. Vamos prestigiar esse programa, que é uma beleza, uma produção de primeira, equipamentos sofisticadíssimos, o nosso querido Joel Vaz e o Jorginho Queiroz, que é filho do Elmo Queiroz. Um abraço, Elmo, e aos amigos da querida Rádio Rio de Janeiro, a rádio que, com a sua programação maravilhosa, mostra que o Rio ainda é a cidade maravilhosa. Vamos ouvir Rádio Amor no Rio de Janeiro, gente. Quem ouve Rádio Tragédia, só fala em desgraça, em crime, está levando também vibrações que não prestam para dentro de casa. E os amigos de São Paulo, a Rádio Boa Nova de Guarulhos, a Rádio Espírita, a Rádio Amor, que só traz conteúdo de primeira qualidade, só traz paz e coisas boas. Serginho, mais um intervalinho para o nosso programa. Só um instantinho, deixa o Centro Espírita Leon Denis irradia todos os sábados, no horário de 6:45 às 8:30,
A sua reunião pública é pela Rádio Rio de Janeiro. Pela Rádio Rio de Janeiro também, ao vivo, né? Ao vivo, transmissão pública. O orador fala, se der cincada, deu, porque vai sair no ar, com mensagens espíritas, através da mediunidade, e com passes, as pessoas participam da meditação na hora do passe. É uma sessão completa, irradiada pela Rádio Rio de Janeiro. Falar em Rio de Janeiro mais uma vez, eu queria mandar um recado para o meu amigo, para você, aí do Morro Dona Marta. Procure esse homem no Rio de Janeiro. Você sabe do que eu estou falando. Um abraço à sua mamãe também, a sua iniciativa aí no Morro. Eu tive no Rio de Janeiro, mas tive só 2 dias, não tive a oportunidade de te conhecer, mas quero ter o prazer. Eu não discrimino ninguém, não tenho nem razões para discriminar ninguém. Eu irei levar. Sempre. Eu irei levar você lá. O altivo ficou de me levar aí no Morro Dona Marta, que eu quero conhecer o seu trabalho. Sempre há tempo, meu irmão, de vencer essa batalha. Ninguém está condenado. Ninguém. Tem muita gente aí de paletó e gravata. Você sabe como é que é. Cuidado com essas falsas morais de certas pessoas que tem por aí. Vamos em frente, altivo. Altivo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O João Luiz pergunta: o que o Espiritismo acha da maçonaria? Maçonaria é uma forma de convidar as pessoas à meditação. Elas têm um método próprio de ensinar a pessoa a se espiritualizar. Acredito que o espiritismo não tem a ver com a maçonaria, a doutrina espírita, nada tem a ver com a maçonaria. Mas todos os espíritas respeitam a maçonaria, como todos os demais, os outros órgãos, os outros seres, as outras sociedades que se dedicam a difundir o bem. Pela sua dignidade. Pela sua dignidade. Beleza, né? Eu mesmo já falei em várias lojas maçônicas, fui convidado a falar de espiritismo, e falei. E eles aceitaram com muito carinho, com muito respeito, com muita atenção, e falei de Leon Denis. Que falei beleza. de Leon Denis, falei dos temas que Leon Denis desenvolve. O Divaldo já desenvolve. falou várias vezes, em várias lojas maçônicas. Trabalho do muito Brasil, importante. Mas vamos agora, Serginho, ao mais um intervalozinho. Mas assim, você gravou esse comercial aí do meu livro, me deixou com cara de desencarnado aí. Mas vamos lá, né? E o pessoal do Leon Denis mandando, tem e-mail, Jailton, chegaram todos os e-mails, Jailton, porque nós estamos aqui perdidos diante de tanta pergunta do país todo, como sempre acontece. E ele diz o seguinte, no e-mail aqui: os encontristas do 14º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos, em todos os centros, cerca de mais de 1000 pessoas só no Leon Denis, entre crianças, jovens e adultos, e a equipe do encontro agradece a você, Alamar, por esse trabalho maravilhoso, e nosso abraço carinhoso. Jesus o abençoe. Muito obrigado, gente, por esse amor de vocês. Estou sempre de mãos dadas com o Leon Denis. E tem uma novidade que nós vamos falar daqui a pouco, o pessoal daí do Rio, hein? E a você, altivo, também o nosso abraço carinhoso. Estamos aguardando você aqui no Rio. Nosso muito obrigado por tudo. O altivo estaria voltando ao Rio na terça-feira, porque não havia conseguido vaga, mas milagrosamente conseguiu uma vaga na Varig para hoje. Está retornando aí às 18h30 hoje, né? E vai voltar a Salvador daqui a pouco para passar uma semana conosco aqui, conhecer a beleza do movimento espírita desta Bahia. Mas ainda do Leon Denis: desejamos um mundo melhor, humano, fraterno, onde todos possam viver com dignidade. Altivo, como podemos contribuir para encontrar soluções para desemprego, violência, desigualdade social, poluição, as nossas crianças, maior ênfase em educação, enfim? A solução está certamente na doutrina espírita, né? Você, espírita, saberá fazer as coisas com dignidade. Se empresário, saberá empregar as pessoas com dignidade, saberá dar auxílio às pessoas. Se participante, se você é apenas uma pessoa empregada, você saberá trabalhar corretamente tudo aquilo que deve fazer. Se você for uma pessoa, uma simples pessoa, dona de casa, um simples aposentado, uma pessoa que não tenha grandes possibilidades de atuação, às vezes a pessoa não tem grande possibilidade de atuação. Se você fizer a parcela menor que seja, você estará ajudando alguém.
O que nós estamos precisando fazer é a movimentação. Movimentação. O espírita ainda tem um pouco de medo de se movimentar para a solução dos problemas que estão à sua mão. Essa é a verdade. E também porque muitos de nós fazem muitas coisas e outros fazem poucas coisas, mas nós devemos nos movimentar. O simples silêncio diante da ofensa, a prece no ônibus pelo seu motorista que às vezes está desesperado dirigindo aquele veículo. A prece é uma forma de você ajudar aquela criatura, de ajudar a todos. O prato de comida é importante, mas nem sempre você pode dar. Mas a palavra amiga você sempre dará. Então você que pode se dizer é o seguinte: faça alguma coisa por alguém. Faça alguma coisa pela sua cidade, pela sua casa, pelo seu edifício, por qualquer coisa, em qualquer circunstância, faça alguma coisa. Você estará contribuindo para que esse mundo seja melhor. Altivo, várias pessoas telefonaram ou mandaram fax pedindo o telefone do Leon Denis, porque tem gente querendo adquirir a fita de vídeo que nós passamos no início do programa sobre mudanças, exibido na abertura do programa. Entre elas o José Alves, de Bela Vista de Goiás. E eu quero informar também que todas as fitas dos programas passados do Espiritismo via satélite, assim como a deste, nós vamos colocar à venda lá no Leon Denis também, que é uma forma, o Altivo se colocou à disposição para nos ajudar. E os livros do CELD também, da editora Leon Denis, tem 132 livros. 132 livros editados. Olha, 132 livros, 132 títulos. Vocês podem ligar de qualquer lugar do Brasil, lá para o Leon Denis. Qual é o número? Eu darei a você a Rua Abílio dos Santos, vou dar o endereço, Rua Abílio dos Santos 137, o CEP é 21-331-290, o telefone é 021, que é o DDD, 4512-1846, ou o fax 021-390-0723. Eu quero pedir licença a você, Alamar, para aproveitar e mostrar um livro de nossa edição, que é um livro que vai preencher uma lacuna no movimento espírita. É o Dicionário de Filosofia Espírita. O último dicionário que se publicou espírita foi o do nosso irmão João Teixeira de Paula, já esgotado há muitos anos. E agora, graças ao trabalho do grande divulgador Palhano, lá de Vitória, ele fez, sob nossa encomenda, o Dicionário de Filosofia Espírita. Não é um livro em que a gente pesquise textos para falar sobre os textos. É um livro que traz definições sobre temas, sobre assuntos, sobre a filosofia espírita. Esse livro também é de nossa edição e, portanto, pode ser encomendado lá no Centro Espírita Leon Denis, por carta, por fax ou por telefone. Eu ganhei o Altivo me deu um de presente, uma das coisas mais belas que eu já vi, muito bem feito, um trabalho de primeiríssima qualidade. Um abraço ao Palhano, que acho que o Palhano nos assiste também, né? Uhum. Mas os mineiros, o pessoal de Belo Horizonte, na escuta do programa já se manifestou presente aqui, hein? Faz regressão de memória em Belo Horizonte. O Hospital Espírita André Luiz, de Belo Horizonte. Não mandaram o endereço, mas a gente precisa... O hospital é conhecido. Hospital Espírita André Luiz. Diz que é muito conhecido aí em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, ok? E também alguém pede para repetir o telefone do Dr. Perini, pedir para o Altivo. Quem é o Dr. Perini? Você falou dele aí, a Rosângela? É o do telefone do centro. Do 452-021-452-1846. Você pode ligar agora que tem gente lá no Denis, tem gente demais assistindo. Depois eles vão tomar banho na Praia de Ramos, antes que eles saiam para esse banho. Ou então 390-0723. Pois é, eu tive muita gente querendo. Agora no finalzinho do programa aqui, aliás não, ainda tem muito tempo. De Caldas Novas, Goiás, a Diana diz o seguinte: eu sonho com acidentes, em seguida acontece. Sonho com pessoas morrendo, logo em seguida a pessoa morre.
Eu estou desesperado, eu quero saber o que eu faço, o que o Espiritismo tem a me dizer sobre isso. Certamente você está sendo convocada a trabalhar em alguma casa espírita, se é que você já não trabalha. Esse tipo de previsão, esse tipo de chamamento, é uma forma de chamamento. Naturalmente, o seu benfeitor espiritual, o espírito que está do seu lado, ele, por esse meio, ele lhe avisa da sua possibilidade mediúnica, que você então deverá procurar a casa espírita, volto a dizer, se você já não está numa casa espírita, para trabalhar esse dom mediúnico. Você também pode ser um desses espíritos trabalhadores da causa de bondade. A causa de bondade é isso, são os espíritos que vão socorrer a outros espíritos. Você pode pertencer a esse grupo de trabalhadores que se dedica ao socorro às pessoas. Ter notícias de pessoas que vão desencarnar, ter notícia de desastre, quase sempre é indicativo de que você ou está sendo alertada para ajudar aquela pessoa, ou para se preparar, ou então você faz parte desse grupo de espíritos socorristas que ajudam ao próximo. Olha, nós não podemos deixar morrer a obra de Fabiano de Cristo. Esta obra está enfrentando dificuldades hoje. É uma obra que atende mais de 62 mil pessoas no Brasil, entre crianças e adultos e velhinhos, principalmente desamparados. É aquela obra mantida pela CAPEM. Esse CD aqui foi... Pode colocar a música do CD aí como fundo musical enquanto eu falo sobre ele. Cantando por um Mundo Melhor. É uma beleza, custa apenas R$ 9,00 e você pode fazer o pedido a partir de segunda-feira para o 021 252 4868 ou 232 8250. A musiquinha está no fundo aí, Serginho, tá? Tá aí? A música é muito bonita, Cantando pelo Mundo Melhor. E a partir de março na livraria do Leon. E a partir de março nas livrarias do Leon Denis também. Vamos pedir às livrarias dos centros espíritas aí que façam esse pedido deste livro. Tem aquela música que o espírito adora cantar, Quanta Luz, né? Quanta luz, o Rio de Janeiro está precisando cantar quanta luz, né, gente? Quanta luz nessa light carioca, né? Da beleza. Olha, Rio de Janeiro, vamos cantar quanta luz. Bota quanta luz aí, Serginho. Procura a música aí, onde é que está. Em homenagem à Light do Rio de Janeiro. É faixa número 9, Quanta Luz. É homenagem à Light do Rio de Janeiro, gente. No CD, pode ser pedido por lá, Fabiano de Cristo, dos 252 4868 ou 232 8250, só R$ 9,00. É uma coisa muito bonita. Em homenagem à Light, eu quero ouvir Quanta Luz. E viva o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, com tanta gente querendo tirar as maravilhas dessa terra. Todas juntinhas, se lhe cativar, cativar é amar. Ah, cativar? É também carregar. Não, esse é cativar. Quanta Luz é a faixa 9, então alguém vai dor que alguém tem isso é o pra cativar. Cativou. Então, olha, alguém, o pessoal aí botou errado aqui, que tá aqui Quanta Luz. Eu acho que vai ver se... Procura o Quanta Luz aí, daqui a pouco a gente vai fazer em homenagem à Light. Viva a Light do Rio, meu irmão. Não tem nada aí que pode homenagear a Telerge, não, porque é tão difícil falar no telefone no Rio de Janeiro. Ô, Altivo, lá do pessoal também do Leon Denis, se a ciência chegar ao ponto de clonar seres humanos, como será o espírito que habitará esse corpo? Bom, o progresso da ciência está sendo feito. E se houver algum dia um clone humano, com toda certeza um espírito quis reencarnar naquelas circunstâncias. Eu acredito que a clonagem vai se aplicar muito mais a fazer órgãos, a descobrir órgãos, do que qualquer outra coisa, que fazer um ser completo. Eu acho que a clonagem do ser humano vai ser para fazer órgãos. Mas com toda certeza, se houver algum dia um clone humano, é que o espírito que ali habita não se importou de renascer naquelas circunstâncias. Um fax muito bonito aqui do Sérgio Aparecido de Camilo.
Centro Espírita Allan Kardec de Nhambeara, São Paulo. Grande Alamar, cidade. você conhece? Conheço. Eu não tive o prazer, não. Alamar, agradeço a atenção dada ao pedido dos livros de Francisco de Carvalho. O sucesso do programa vem evoluindo a cada dia. O verdadeiro mérito é daquele que realiza um trabalho digno, com amor, carinho e fraternidade, ante as dificuldades que lhe são impostas no decorrer de suas tarefas. Gostaria de que Altivo respondesse em relação ao tema o seguinte: significado do casamento pela visão espírita, bem como a situação das separações ante o quadro evolutivo do ser humano. Por que os centros espíritas continuam trabalhando somente com sessões de terapias a amparar os desequilíbrios emocionais e familiares das pessoas e não constituem departamentos de pesquisas para avanços no conhecer o desconhecido e trazer curas para os problemas dos encarnados? Pois os que fazem são muito poucos e às vezes as ocultas, ou os espíritos acabam utilizando de mediunismo ante a inércia dos conhecedores, como no caso da transcomunicação instrumental atual, sendo que as respostas das perguntas solucionará problemas de muitos telespectadores que permanecem na dúvida e na ignorância. Altivo. O casamento é sempre a união de dois seres que devem ter objetivos comuns. Quando você tem o chamado casamento provacional, então, nesse caso, você estará passando por uma situação especialíssima. Mas o casamento deve ser a união de seres para o seu progresso mútuo, para a sua satisfação mútua. Leon Denis diz que amar é o desejo de estar junto. Então, eu acredito que no casamento, os casais, o casal, eles devem fazer força, devem fazer tudo que estiver ao alcance de suas mãos, de suas potencialidades, para poderem estar juntos. Viver bem, estar em paz, procurar fazer a felicidade um do outro. Mas nós sabemos que muitas vezes as criaturas preferem elas mesmas manter os seus pontos de vista. É então quando o casamento não dá certo. Mas se a pessoa souber respeitar o próximo, souber vivenciar uma vida a dois, realmente a pessoa será capaz de ter um casamento feliz. E as dificuldades devem ser tratadas. Toda dificuldade é apenas um espaço infeliz na nossa vida. E nós devemos tratar da nossa felicidade pessoal. O homem, muitos espíritas pensam que a gente veio aqui à Terra para sofrer. Absolutamente. Em nenhum momento vocês viram isso ou leram isso na obra de Kardec. A Terra é considerado um planeta de provas e expiações justamente porque nós não aprendemos a viver bem. Só isso. Porque o dia que nós aprendemos a viver bem, acabam-se as dificuldades. O homem tem que aprender a ser feliz, ele tem que procurar ser feliz. E no casamento é a vida em comum, é a luta em comum, é o desejo em comum, é a busca das coisas em comum. Sem que ninguém seja xerox de ninguém. Que quando se fala nesse desejo comum, parece que a gente está dizendo que um seja xerox do outro. Absolutamente. Mas nós podemos conversar, nos entendermos perfeitamente uns com os outros. E o Centro Espírita, e lá na nossa casa, nós estamos tentando nos antecipar a essas coisas. Nós temos um curso sobre a família, em que nós falamos dos problemas familiares, de educação de filhos, nós falamos de problemas que podem ocorrer no casamento. É um curso que nós temos ali. Eu digo que aquele é o curso de preparação para a família. É um trabalho que nós estamos fazendo ali. E os centros espíritas precisam fazer isso, sem medos. Sem medos, que tem gente que tem medo de falar em família, né? E, no entanto, é das coisas mais interessantes que existe é falar de família. Falar sobre os filhos, falar sobre os problemas do lar. O centro espírita ele tem que se antecipar. Ele não foi criado para ter soluções. Houve uma época que o centro espírita ele tentava solucionar as coisas. Quando a gente tinha a sessão de desobsessão, quando a gente tem a sessão de terapia. Mas hoje o centro espírita ele está sendo convidado a dar um passo diferente. Ele está sendo convidado justamente a se antecipar ao problema. Ou seja, criar o curso para a família,
criar o curso para o jovem, criar o curso para os possíveis dependentes químicos, criar qualquer coisa. A própria doutrinação, a própria sessão mediúnica, a própria palestra pública é um excelente meio de criar soluções e não problemas. Muita gente mesmo ligando, pedindo o endereço do CELD. Eu quero que você fale de novo aí para o pessoal colocar no nosso gerador de caracteres. Enquanto a gente toca a música Quanta Luz, em homenagem à Light do Rio de Janeiro. Solidariedade ao povo carioca. Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, é o bairro, né? Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, RJ, e o CEP é 21 331 290. Está copiando aí, Thales? Vou botar aí para botar no gerador de caracteres. Os telefones 021 452 1846, 021 390 0723. É o telefone do fax. Essa voz aí é da Neuza Azevedo Peluso, é o CD da CAPEM. E o pessoal manda também o endereço do Dr. Jaider, psiquiatra aí em Belo Horizonte, que faz aquele tratamento. E o Ricardo Ardil, psicólogo, nossos amigos, já participaram do Espiritismo via satélite, quando transmitimos diretamente de São Paulo. Eles são da Associação Espírita Célia Xavier, da AME, da União Espírita Mineira, Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Mas nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, e lembrando às pessoas que têm internet, que entrem na página da SEDA e procure chegar até o IRC Espiritismo, que você vai saber sobre o grande encontro pela internet que os nossos amigos do IRC Espiritismo estão promovendo em todo esse período de carnaval. Você da internet, entre no site da SEDA, www.seda.net, e entre lá no IRC Espiritismo, que tem todas as instruções como participar desse evento. E a novidade que eu disse para os espíritas, que nós estamos idealizando aqui com o Altivo, criarmos a primeira Semana Espírita do Rio de Janeiro. Nós vamos ver se conseguimos o espaço do Rio Centro para fazer esse grande evento e levar gente do Brasil inteiro para esse grande rio. Não é, Altivo? Estamos chegando no finalzinho do programa e queremos a sua mensagem final, Altivo, e manifestar o nosso carinho pela sua participação aqui, para todo o Brasil, meu irmão. Eu agradeço o ter sido recebido com tanto carinho por você, por toda a sua equipe, e como nós só poderemos fazer isso, que é até um dever de justiça, não é nem um dever de amizade, é um dever de justiça, desejar que esse programa progrida infinitamente, porque pelo número de perguntas que vem de todo o Brasil, nós podemos ver o quanto ele atinge as pessoas. E falando de outras cidades do norte do Rio de Janeiro que me falaram por telefone que iriam assistir o programa, que já assistem, mesmo sem terem mandado nenhum pedido para aqui, desejar que vocês progridam sempre, infinitamente. Que Deus abençoe a todos nós, que os bons espíritos nos ajudem e que nós tenhamos sempre a humildade de prosseguir em paz, sempre em paz onde estivermos. Gente, muita pergunta. Vamos encerrar com a música Quanta Luz. Deixa a Quanta Luz rodando hoje, substituindo o prefixo do programa. Nossa solidariedade aos amigos do Rio de Janeiro que não merecem o que estão passando. Olha a quantidade de perguntas. Isso aqui é só pela internet, olha. Isso é o que veio para cá. Fora que faltou e vi. Um mundo de perguntas, é gente participando do país inteiro. E lembrando que o nosso programa Espiritismo via Satélite está no ar todos os domingos, das 10 ao meio-dia, ao vivo, diretamente daqui de Salvador ou eventualmente a partir de outras cidades. Falar em outras cidades, quero que os amigos de Bauru, em São Paulo, se movimentem, que eu quero fazer um programa daí de Bauru com Hernani Guimarães Andrade e o Richard Simonetti. Se virem, meus amigos, arrumem equipamento daí, porque nós não temos dinheiro para levar o nosso. A passagem aérea é muito cara e o excesso de bagagem é grande. Eu quero que os amigos liguem pra gente lotar esse auditório da Embratel aí de Bauru. Quero ir aí até agora em março, o mais rápido possível. Estarei indo a São Paulo semana que vem, depois a Belém do Pará, e retornarei novamente para São Paulo, porque é um mês de muita luta. Nós não vamos deixar essa peteca cair. Essa luz não pode apagar de jeito nenhum, porque nós não estamos no Rio. E nós temos que manter essa luz acesa.
porque a luz não é para deixar sob o alqueire, é para ser colocada não apenas no velador, mas no ponto mais alto do velador. Muito obrigado, Brasil. Obrigado por tanto carinho, por tanto amor. Obrigado, Rio de Janeiro. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Bahia. Obrigado, Brasil. Por hoje é só. Olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre